isso que, assim, a gente tem que olhar, quando a gente olha hoje, né, para o técnico, o que um técnico de futebol ele faz? Quando ele pega um jogador, como você falou muito bem aqui do Giai, que o Giai ele já foi de herói a vilão, voltou a ser herói, agora ele está naquele negócio que a gente não sabe de que lado que ele é, mas ele é um patrimônio do clube. E o técnico ele tem que trabalhar em cima disso, não é só ganhar, porque ele é um ativo, custou dinheiro, e custou muito dinheiro aquilo lá, não foi pouco. Hoje, assim, a gente vai fazer assim, porque é o único espaço que eu dou é para falar mal deles. O Corinthians, completamente quebrado, se o Corinthians fosse uma empresa hoje, se vendesse todo o patrimônio, não paga dívida. É isso que o palmeirense quer fazer com ele, mandar técnico um atrás do outro embora, não jogou bem 2 ou 3 jogos, manda o cara embora. Assim, o técnico também tem essa função de tentar recuperar o patrimônio do clube. Kelvin, pô, será que o menino desaprendeu? Ele chegou jogando bem o ano passado, será que ele desaprendeu a jogar? Ou é a gente que está fazendo mal para ele? Quando ele não chutou aquela bola pro gol, porque era ele o goleiro, ele resolveu, ele fez o mais difícil que foi passar. Será que não veio todos aqueles posts que ele vê no Facebook, no Zap, no Instagram, né? Porque ele é um ser humano também, entendeu? Sabe, eles têm acesso a esse tipo de coisa, cara. Então, sabe, gente, sabe, tem que pensar. Se você ama isso daqui, critique com zelo, mas dentro de casa, porque lá fora, a Nona falava assim, aqui em casa eu desço porrada, mas lá fora ninguém bate em você. É isso aí. E a minha nona falava assim, os inimigos não vestem verde. Boa, aqui em casa você apanha, mas lá fora ninguém bate em você. A nona não sabia nada que era isso, não, mas ela era palmeirense por tabela, né? Era todo mundo palmeirense em casa, então ela acabava entrando na vibe. Maravilha. Paulo, mas sabe que tem um nome isso que você falou do Kelvin? Aqui a gente fez um texto aqui, a gente fez um estudo, um texto, chama-se paralisia por análise. O medo de errar faz com que o jogador evite a jogada de risco, o passe vertical e drible e tudo mais, você opta por passe lateral, coisa seguro, para evitar a fúria da torcida. Sabe que você gera com parte dessa cornetice, o que é o cornetismo, seria um criticismo, né, exagerado, que ele traz um senso de derrotismo muito grande. E isso gera até aqui uma das coisas citadas aqui, contágio psicológico e queda no desempenho do elenco. Você aumenta o cortisol e o nível de ansiedade. Você entra com estresse já maior e isso prejudica na tomada de decisão. É que é porra nenhuma, isso é tudo frescura, mimimi, cara. Nós aqui da galera... É tudo invenção de IA. É tudo invenção de IA. É tudo invenção do computador. A galera vai bota uma pressão nos caras, os caras ganham muita grana, tem que jogar. Se não for por amor, é pela dor, entendeu? Baixou a corneta dos tesão. Tem que pressionar mesmo, tem que botar o dedo no nariz dos caras, é assim que o desenho fala. Isso gera, inclusive, essa questão, demissões precipitadas, outro negócio, acaba gerando. Aí ele chega perto do deputado corrupto, do prefeito corrupto, e vai lá abraçar o cara para tirar uma foto. Aí é com cada um, né? Eu não sei. Não. Mas eu digo assim, só fazendo um comentário, o Paulo tinha falado, o treinador às vezes não está nem só para recuperar, até para valorizar o ativo do clube. E como é que a gente sabe? Muitas pessoas têm reclamado do Arias, por exemplo, que tem jogado muito isolado lá na esquerda. E talvez ele não esteja tendo a liberdade devida justamente porque o Alan joga ali pela direita, tudo bem, ele volta para marcar, não deveria estar voltando para marcar tanto, joga mais para frente, mas ele está ocupando aquele espaço. Será que até que ponto, de repente, o Abel não coloca ele naquele espaço justamente para valorizar, porque a gente sabe que ele está com
com propostas em cima, e o Palmeiras pode ganhar milhões e milhões em cima disso. Muito dinheiro. Muito dinheiro. Então, né, muitas vezes do que a gente coloca, vai tudo jogando na lomba do treinador, isso que eu quero dizer. Tem muitas outras interferências para trás disso. E geralmente essas interferências são financeiras. E a gente desconhece, foi como o Paulo falou, a gente não sabe. A gente acha que é tudo a culpa do treinador. E são coisas que não vêm à tona, né? E a gente acaba com essa visão precipitada e sem a consciência correta das responsabilidades devidas. E a pressão que existe, né? Porque a gente não tem só que ganhar campeonato, a gente tem que gerar receita, porque os nossos concorrentes aqui fora, né? O nosso principal concorrente hoje, ele gera na receita na casa dos 2 bilhões. Então, quer dizer, eles têm um poder de brincar ali muito maior do que... Não é muito maior, porque a gente está ali. Né? E por isso que a gente tem que ter, não pode pegar, não pode ficar comprando e mandando embora todo mundo assim, porque, sabe, compra por 10, vende por 5, e aí, onde vai parar essa conta? Sim, lógico. E essa diferença é fundamental, Paulo, porque você vê, lógico, a comparação é inevitável, mas o Flamengo, acredito que hoje seja um dos poucos clubes. Para de falar do time, pelo amor de Deus. Não, só tô dando referência. Vamos falar deles, eles tomaram pau essa semana. Cara, isso aí é sensação, uma merda esses porra aí. Não é isso, eu só quero dizer a diferença que faz quando você tem capacidade, seja quem for, quando você tem capacidade de ir ao mercado e trazer jogadores sem a prerrogativa de serem atletas que vão ser valorizados. Você entende? Porque o Palmeiras tem feito isso justamente por essa questão que o Paulo falou, por uma questão de equilíbrio financeiro. É uma aposta gigantesca. Você ir já pegar no preço cheio, o cara não vai valorizar, mas dane-se, esse é o cara que eu estou precisando, vamos colocar. Quem é que consegue fazer isso hoje em dia? Então, mesmo o Palmeiras com receita bilionária, também traz jogador, e isso traz consequência técnica para o desempenho da equipe. De repente o jogador não vai ser aquele que vai chegar para ser o titular, mas ele vai ter que ser trabalhado, etc., que nem o Abel falou. Olha o tempo que o Flaco Lopes mesmo demorou para vingar. Então isso faz uma puta diferença na hora de você ver o desempenho da equipe. Então a gente tem que considerar tudo isso para ver, né, os motivos que levam a equipe estar, né, jogando o que está jogando. Mas assim, sem ser, eu sei que o César está querendo falar, mas só para cortar, muito assim, a gente falou do Giai, a gente, não, mas você precisa falar também, né, o Giai, mas e o Martinez? O Martinez que a gente queria mandar embora, eu fui um que falei, pô... Eu ainda quero. Não, mas os 2 jogos que ele entrou bem. Pô, de repente... mas já foi bem esse porra. Mas a gente tem que vender melhor do que a gente comprou. Esse é o negócio. Porque se comprar por 5 e vender por 2, o negócio é comprar por 5 e vende para Lazio por 7, porra. A Lazio não é o Bahia do... O Lazio é a Bahia da Itália. Sensacional. Com todo respeito ao Bahia, hein? Grande Bahia. Grande Bahia. E respeito ao Lazio também. A gente respeita. Eu tenho mais respeito pela Bahia. Mas tudo bem. Isso aí é redundância. A gente respeita todo mundo. E como dizia Vanderlei Luxemburgo, professor, respeito pelo adversário é meter goleada, entendeu? Não, respeito é ganhar dele. Se você começa a firular, sendo que você podia meter uma goleada, você está desrespeitando o adversário. Então vai lá e mete 7, mete 8. Esse é o maior respeito que tem. Deu chance, nós vamos te quebrar. É do jogo, né? Assim como se tiver 10 chances, vocês quebram a gente. Então, a questão do respeito é sempre bastante imbuída, imbricada. Vejo que, com a provocação inicial que eu fiz aqui, a gente já evoluiu um pouco mais na conversa, né? E o Paulo pegou bem isso. O técnico evolui certos jogadores. Tem técnicos que evoluem certos jogadores. Tem técnicos que bota o cara lá, o cara não rendeu o que ele espera, às vezes bota, a gente estava comentando também na outra conversa anterior nossa, que às vezes o jogador obedece mais o técnico e acaba se queimando por isso.
E então o cara bota o cara lá na função, não corresponde ao que ele quer, ele pega, tira o cara, mete no banco, o cara nunca mais entra. Ou Exato. então entra uns pedacinhos ali para cobrir suspensão de um de outro e entra completamente desmotivado. Então, essa questão de subir a montanha aí que o Abel fala, né? Uma coisa que é interessante, nós tivemos 2 exemplos de jogadores que a torcida reconhecia assim como promissores e que não subiram essa montanha. A gente vê que eles não vão subir nem em outros times. Um era aquele menino da base, lateral direito, Gilberto, que todo mundo falava, inclusive eu, que já foi emprestado direto aí, alguma coisa tem, lembra que eu falei, ou é coisa de empresário, É. ou o cara tem postura esquisita. E o outro cara, que não emplacou, que me escapou o nome agora, cara, que já é do time de cima ali. O Mikael. Mikael. Mikael zagueiro não emplacou também. A gente não sabe bem por que essas coisas acontecem, né? O cara não deslanchou. Assim como o Rodrigo Tabata, que era um desconhecido das apostas, mas em termos de desconhecido de aposta, para mim o Rubens Souza também era, o Ramon Souza também era um desconhecido. Sim. O Flávio Lopes também era um desconhecido, um moleque argentino Total. desconhecido. Então, o técnico consegue recuperar certos jogadores, mas tem alguns que ele não consegue. Outro, eu esqueci, o Rômulo, que veio, verdade, que foi pro... A gente disputou a final contra eles, né? Ele é jogador do Palmeiras ainda, está emprestado lá, e o Palmeiras paga metade do salário, Não. mas ele não vai voltar. Ele não vai voltar. Você vê que é um jogador que não tem subiu. espaço. Não tem espaço. Mas é simples, uma coisa que você está falando, o técnico, ele tanto, eu vou citar um exemplo aqui que vocês vão lembrar bem, e eu não gosto desse fulano por causa disso. Nelsinho Batista, lembra o que ele fez com o Evair no Palmeiras? Afastou, né, o Evair antes de... O Evair, que era, na época, o melhor jogador do Palmeiras, porque a gente estava naquelas épocas tenebrosas, era anos 90 ali, era pré-Parmalat, a gente acho que não tinha nem o César Sampaio ainda, ele afastou por ego, porque tem isso também, o cara é ser humano, tá sujeito a erros, sabe, comete falhas. Ele afastou Evair, o goleiro Ivan, e o zagueiro Andrei, que era da base. Lembra? Tinha um papo que o Evair tinha um problema nas costas, alguma coisa assim, né? Que o Evair era bichado, lembra? Pô. Tinha isso. Mas ele foi vender mesmo ali mais pra frente. Encaixou depois, né? Com o Edilson e tudo mais. Aí o negócio. Você vê a diferença. No começo, o Evair, quando chegou no Palmeiras, ele não rendeu mesmo aquilo. Daí, sei lá, também foi por causa do Nelsinho, não sei o quê. E depois, conforme, lógico que, né, teve todo o investimento da Parmalat, veio ótimos jogadores, mas às vezes um jogador precisa de um esquema um pouco mais, alguma coisa faltando para deslanchar. É isso que eu gostaria de repente, ainda ver até a final dessa temporada no Felipe Anderson, mas não sei se vai dar. Não, mas vamos lá, vamos desfilar mais exemplos aí, de trás para frente. Gustavo Scarpa, Rafael Veiga, Zé Rafael, demoraram pra caramba para se firmar no time de cima. Gustavo Scarpa mais tempo. Mais de 2 anos. Rafael Veiga também. Anteriores, no tempo do... Nós tivemos aqui que demorou Alex com o Filipão. O Alex demorou um tempão para se firmar. E Valdívia com o Caio Júnior. O Valdívia entrava para cara, como é que esse cara tá no banco, meu amigo? Ele ficava no banco, até que o Caio Júnior saiu do Palmeiras e se firmou titular. Então a gente tem vários exemplos assim, também de turrice de técnico, mas ao mesmo tempo a gente não sabe se é turrice ou se o cara está ali, de alguma forma, ele não corresponde a alguns quesitos. Por exemplo, o cara ser o chamado bom de grupo, o cara positivo, que cria ambiente positivo, Exato. O cara que é bem visto pelos companheiros, o cara que trabalha para o grupo, não trabalha só para si. Tem muitos fatores aí. Por isso que eu entendo que mole no treinamento, porque é onde o técnico vai ver o cara, né? Ali no treinamento, no rachão. Esse porcaria não rendeu nada no Palmeiras, foi pro adversário e tá começando a render. Porque ele teve oportunidade diferente lá, cara. Exato. Então, eu acho que a gente tem essa grande possibilidade de recuperar vários jogadores aí de alto nível. Eu não sei se vocês concordam. Concordo, totalmente. Sim, e quem passa pelo Palmeiras,
quem passa pelo Palmeiras, como o Gabriel, outro dia eu estava vendo aí, acho que vocês, não sei se vocês viram a entrevista do Gabriel Jesus, e ele estava falando, ele falou, isso é um sonho, eu voltaria hoje pro Palmeiras para jogar lá. Aí pro Corinthians, não. Por que você não voltaria? Pelo amor que eu sinto ao Palmeiras, sendo que eu tenho irmão corintiano. Mas eu não voltaria pelo amor, por como eles tratam a gente, ali é um ambiente diferente, então a gente percebe que isso daí faz uma diferença na vida do jogador, né? E assim, como a gente falou, tem o técnico lá, e o Abel já falou isso, a hora que ele tá treinando bem, ele pode jogar bola, mas ele tem que treinar bem. Como que eu vou botar o cara se ele não treinar bem? Né? Sim, sem dúvida. Mas é só aquela observação. E o Palmeiras, ele começando, a gente fala, o ambiente, né, de um tempo para cá, o Gabriel Jesus, ele pegou uma época boa também do Palmeiras, um pouco melhor. Por exemplo, muita gente critica alguns fundamentos técnicos do Carlos Miguel, e eu acho que se eu tenho um lugar que o cara pode evoluir pra caramba no Palmeiras. Né? Academia de goleiro. Academia de goleiro. Tudo bem, a gente está falando de Jacuipense e tal, mas no próprio jogo que houve, o último jogo, a gente viu o Abel, tinha momentos em campo lá que ele pedia justamente para o clube, para o time, tocar mais a bola e seguir sem dar chutão, sem precisar fazer ligação direta, ou seja, a gente tem uma perspectiva de evolução, cara. Eu vejo uma intenção disso e uma consciência de que o futebol pode ser melhor. A gente tem que ter esse ambiente, cara, tem que proporcionar esse ambiente. Tem moleque novo aí, agora eu vi falar também do, eu acho que é Felipe Coutinho, Rafael Coutinho, do Sub-20, que tá jogando, é um meio campista, que tá jogando bem pra caramba, tá detonando, ou seja, a máquina, tem 20 anos, né, máquina de produzir bons jogadores continua funcionando, isso tem que ficar cada vez mais forte, mas é isso, acho que faz parte, só finalizando essa conclusão, que a torcida faz parte disso, e o quanto que é importante a manifestação para ajudar o ambiente dentro do clube. Muito importante. Aí é o que acontece, os lemas, né? O jogador chega, o Abel recebe, a torcida recebe e diz assim, amigo, estou aqui. E o jogador responde, ao infinito e além. Nossa. Ao alto e avante, infinito e além. Ao infinito e além. Isso é do Toy Story, pô. Estou aqui. É isso. Temos que ser amigos, é isso aí, pessoal. Cada um torce de um jeito, mas todos têm que ter consciência de que o objetivo final é esse time maravilhoso aqui, brilhar, e todos nós sejamos felizes, que o mundo seja mais verde, mais bonito sempre. Mais verde no mundo. Imagine all the people living life in green. Vamos lá, é um poeta. Vamos viver a vida em verde. César está inspirado hoje. É isso aí, César. Boa. Gente. Bom dia, boa tarde, boa noite aos palmeirenses e que nem dizia minha sobrinha, as palmeirensas de todo mundo. É isso aí. Mas critiquem com amor. Amem o Palmeiras. Vai endurecer sem perder na ternura. All you need is love. All you need is love. Valeu, galera. Um abraço.